É claro que lá não foi mostrado toda a documentação do que foi falado, mas tudo que foi explicado lá faz sentido, mas é claro que se porventura algum vereador quiser pedir alguma explicação, tem que ser documentado. E toda a reunião foi gravada, isso também é uma forma de segurança para a gente, né, para estar fazendo uma coisa gravada. Também fiz uma pergunta ao presidente Eduardo Blumer, que tudo que estava sendo respondido ali, que me explicou, se porventura alguém quiser fazer por escrito, se tem tudo isso documentado, tudo que ele falou lá tem documento para comprovar, ele falou que tem. Então já é num sentido de segurança. Então, claro, explicou bastante coisa, alguns vereadores ainda têm dúvidas, infelizmente nem todos estiveram presentes, mas tirou bastante dúvida essa reunião, sim. Então, você acredita que a Câmara de Vereadores deve pegar um pouquinho menos no pé da Codesan após essas explicações? Não, depende também do que acontecer daqui para frente, né? É lógico que o trabalho da Codesan, não só da Codesan, como da administração num todo, a gente vai estar cobrando. É o nosso trabalho também estar cobrando isso. Então, algumas coisas que aconteceram podem ter sido explicadas, mas assim, se tiver que cobrar alguma coisa, a Câmara vai estar cobrando da mesma forma. Eu falo por mim, pessoalmente, eu vou estar cobrando da mesma forma. Mas, repito, também vou, de uma outra forma, às vezes, tiver alguma dúvida maior, alguma coisa assim, também vou estar reunindo para não alegar que eu não procurei também. Vou procurar fazer um negócio mais concreto, não que não esteja fazendo, mas vou fazer um negócio mais embasado para não dar motivo que é politicagem, sabe? Às vezes a gente vê algumas coisas assim que não condiz com o que a gente quer para Santa Cruz. Não foi para isso que eu fui eleito, então eu acho que a gente tem que fazer um trabalho pé no chão. Tá certo. Murilo, vamos lá agora com os assuntos aí que têm sido comentários internos na Câmara. O primeiro deles, TV Câmara. Qual que é a opinião do vereador Murilo Salvo? Eu, particularmente, assim, TV Câmara é importante a transparência. Eu acho que é um canal que pode ajudar no quesito transparência. Porém, a gente não tem custos ainda disso. Tá? A gente não tem valores, orçamento, não tem nada disso. Inclusive, eu estou apresentando um requerimento segunda-feira. Vou começar do começo para juntar as peças do quebra-cabeça depois. Eu estou apresentando um requerimento porque nós temos um site da Câmara que era para ser mais efetivo, vamos falar dessa forma. Eu acredito que o site poderia ser muito melhor do que ele é hoje. Ele coloca lá a pauta do dia, coloca a informação de quem são os vereadores, mas não coloca o que o vereador faz, o que foi apresentado, o que foi discutido em tal sessão. E esse tipo de informação eu acho que poderia ser colocado no site da Câmara. Então eu estou fazendo um requerimento para saber se o presidente tem a intenção de trabalhar nessa forma, de melhorar o site da Câmara, melhorar a transmissão da sessão da Câmara no site, porque no meu entendimento traria mais ou menos teria o mesmo alcance do que a TV Câmara e muito mais barato. Eu acredito que é muito mais barato fazer dessa forma. E porque também eu acho que pode fazer isso? A gente analisa, se não for viável, aí pode pensar em alguma coisa. Mas vamos fazer dessa forma, testar e ver se tem o alcance que a gente quer. Por que eu estou falando isso? A gente sabe também que está entrando em Santa Cruz a TV a cabo. E a informação que existe é que a TV a cabo, ela cede gratuitamente um canal para Poder Executivo, Poder Legislativo, nesse sentido. Então vamos fazer essa melhoria no site da Câmara, levar, até mesmo fora do horário da sessão e outros horários específicos, ele está lá disponível 24 horas por dia, o site. Então vamos fazer essa melhoria no site e ver como funciona. E depois, se precisar de uma TV, ver a possibilidade dessa TV a cabo, agora, gratuito. Agora, Murilo, por que um requerimento? Por que não chegar lá,
Bom, presidente, quero conversar com o senhor e já sentar tete a tete falar isso com ele. Isso eu vou. Hoje nós temos uma reunião entre os líderes e eu vou conversar sobre isso também. Já foi conversado com alguns vereadores, alguma coisa assim nesse sentido. Já estamos falando, eu falo desde o começo do mandato sobre o site da Câmara e sobre a Câmara ter uma assessoria de comunicação, de imprensa, tudo. Mesmo sendo uma Câmara de cidade pequena, tem que ter algo nesse sentido, porque é gasto. É muito menos gasto do que uma TV Câmara, por exemplo, do que uma TV Cidadania que a administração, por exemplo, está querendo implantar. Com certeza. Então, você tendo um assessor e atualizando a informação no site, e eu estou falando isso não é de agora, eu acho que é muito mais viável, o alcance também é maior. Então, vou tornar a falar sobre isso que eu já venho falando faz tempo, mas eu quero fazer por requerimento porque está documentado, para não falar depois que não foi falado. Entendeu? Então, a transmissão da sessão hoje pelo site da Câmara é muito fria, né? Ela é assim, não tem eu acho que não tem o alcance desejado. Até a própria transmissão não é tão boa. O próprio sistema, vamos falar assim, as câmeras, tudo não são tão bons. Ao invés de gastar com uma TV Câmara, melhorar as câmeras do plenário para nas transmissões ser melhor. Eu acho que o custo disso aí é muito menor, infinitamente melhor, e é um negócio que vai ficar pro resto da vida. Montar uma equipe de transmissão vai ficar muito mais barato do que criar a TV Câmara, que também vai ter que ter equipe de transmissão. Também vai ter equipe. Então eu acho assim, se vai fazer alguma coisa, que faça dessa forma, que eu acho que vai ser muito... Porque a gente tem que ter cuidado, a gente está eleito ali também para cuidar do dinheiro público. A gente ficar simplesmente aprovando um monte de coisa, ou então, eu sou presidente hoje, vou fazer as coisas da maneira que eu bem entender, sem me preocupar com tudo. Não estou aqui criticando o presidente das coisas que ele fez, porque teve explicação, e pelo que foi explicado, teve que ter sido feito algumas coisas. Mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque é dinheiro público, a gente tem que tomar cuidado com o dinheiro público. Então é nesse sentido que eu estou trabalhando em cima desse requerimento, vou trabalhar em cima disso na sessão. Hoje, na reunião entre os líderes, também vai ser falado isso. E na questão de cuidado com o dinheiro público é que entra um outro projeto, que você comentou que nós vamos conversar aqui hoje, que entra outro projeto também que eu estou trabalhando em cima e que eu vou estar apresentando segunda-feira. Antes da gente falar sobre isso aí, que são em relação às comissões, gastos com telefonemas. Dizem que teve um apontamento, que tem vereador gastando demais com telefone. O que você pode dizer sobre isso? Isso aí, vamos falar assim. Primeiro, não teve apontamento nenhum do Tribunal de Contas. Tá? Quem falou isso está falando errado. Para não falar que está mentindo, estava falando uma inverdade. Leandro Mendonça foi um deles, disse aqui que teve apontamento. Não apontamento. Eu até questionei, mas é do Tribunal de Contas ou é do Procurador Jurídico? O que foi passado para a gente, por isso que eu estou falando, não é que está mentindo, mas está falando uma inverdade, às vezes foi passado isso para ele. O que aconteceu foi o seguinte, o Tribunal de Contas fez uma simples pergunta. A Câmara tem um sistema de controle das ligações? Ponto. Foi a pergunta que fez. Simplesmente, sim, temos um controle. Não apontou, não falou nada de excesso. Não estou aqui defendendo. Agora eu vou falar outra coisa. Eu sei até por que estão querendo apontar, falar isso aí. Até porque quem estão querendo pegar. Mas tudo bem. Não vou entrar nesse mérito. Agora eu falo o seguinte aqui. Vamos imaginar que tenha tido excesso de gastos. O que tem que se apurar é como foram feitos esses gastos de telefone. E não o quanto. Por quê? Se um vereador está lá na Câmara usando o telefone em serviço da população, que ele tenha, vamos chutar aqui hipoteticamente, não estou falando que foi isso que foi gasto e não foi de jeito nenhum. Vamos imaginar que ele gastou aqui R$1 milhão. Tá? Estou falando exagerado mesmo para a população entender. Se foi a serviço da população, foi a serviço da população. Ele está trabalhando pela população. O que pode investigar, se alguém tiver o interesse, em que foram gastos as ligações. Aí eu até concordo. Tá? Agora, ficar jogando a Câmara, porque fala assim, a Câmara gastou. Espera lá,
E é relativo também, um vereador que às vezes, eu, por exemplo, todo dia praticamente, tem dia que eu não passo, lógico, quase todo dia eu passo na Câmara e estou atendendo pessoas lá e pessoas por telefone. Inclusive pessoas que me procuram, eu ligo para secretário, eu ligo no gabinete do prefeito, eu falo com o próprio prefeito, às vezes, muito raramente, mas já falei também por telefone lá da Câmara. Você está buscando alguma coisa para resolver problemas da população. Então, vamos falar assim, o Murilo gastou R$10 e o vereador tal gastou R$1 de telefone. É lógico, porque o vereador às vezes está muito mais lá na Câmara do que o outro que nem vai. Então pode ser, o que eu falo é o seguinte, se tiver algum gasto errado, vamos falar assim, irregular, aí tudo bem. Agora, mas eu repito, não teve apontamento nenhum. O que teve foi, a Câmara tem um controle? Tem, a Câmara tem um controle. Até mesmo para isso, porque a gente sabe que no passado já aconteceu algumas irregularidades. Se acontecer algo irregular, eu também... Vamos falar assim, o Murilo usou o telefone para ligar para o Claudinho para perguntar tal coisa. Tudo bem. O tribunal apontou que alguma coisa... Existe, desculpa te interromper, existe esse controle. A Câmara Existe. Sabe qual vereador ligou e para quem ligou. Tem o controle de todos os ramais, quantas ligações foram feitas e quanto foi gasto de cada ramal. Isso tem. Então, eu acho assim, o que tem que ser visto não é o número de ligações e o quanto, se foi feito de maneira irregular ou não, se foi feito em prol da população ou não. É isso que tem que ser feito. Tá certo. Agora, o último assunto, né, que a gente vai entrar para falar, a gente tem tocado nessa tecla aqui, eu e o Silva Júnior até brincando, qualquer coisa que aconteça, vamos abrir uma comissão para investigar, porque os membros da comissão têm um aumentinho de salário. Isso realmente está acontecendo na Câmara de Vereadores e você deve apresentar um projeto segunda-feira para tentar barrar isso aí, Murilo. A gente... vou deixar bem claro também, essas comissões não é comissão de vereadores, porque tem gente que às vezes solta alguma coisa em Facebook, alguma coisa, até gente maldosa que quer fazer política de maneira irregular, eu não estou falando no vereador, quer fazer política de maneira irregular, fica soltando às vezes que são comissões na Câmara, não é de vereadores, tá? Porque tem gente que fala isso para ficar jogando toda a população contra os vereadores. Eu me incluo nisso, nós aprovamos lei o ano passado, sobre cargos, funções, atribuições de funcionários da Câmara, tudo. Aprovamos uma lei do controle interno, que é obrigatório ter o controle interno. E inserido nisso, por exemplo, do controle interno, também tem uma gratificação para quem faz parte do controle interno. Tá? E foi aprovado também uma lei que prevê que determinadas comissões que são formadas, elas têm uma gratificação. Os membros dessa comissão, eles têm uma gratificação de 10% do salário deles. Só que, no meu entendimento, tá, e até mesmo entendimento jurídico, tem um problema entre funcionários da Câmara. Tá? O presidente ele tem a prerrogativa de abrir ou não uma sindicância sobre o caso. Tá? Vamos falar assim, bem simples. Só que ele também pode chamar os funcionários e resolver internamente. Não precisa abrir um processo administrativo. Tá? E antes do processo administrativo, faz a sindicância para ver se precisa do processo. Tá? O que eu tenho entendimento? Não precisa formar essas comissões. Então, essas comissões não são formadas sem anuência, sem o consentimento do presidente da Câmara. Não, é ato do presidente que baixa uma portaria formando comissão. Zé Paulo, o senhor já perdeu tantos pontos comigo, acaba de perder mal um punhado. O que eu estou falando? Mas às vezes, eu respeito o seu Zé, eu até falo... Não, Murilo, deixa eu te explicar. Murilo, mas as duas faxineiras lá tiveram uma discussãozinha por causa de escala. Montar uma comissão para investigar isso, aí é brincar com o dinheiro do povo. Deixa eu explicar. Eu respeito o Zé Paula como pessoa, como projeto de vida que ele viveu, até na presidência eu respeito as condutas dele. Algumas coisas eu não concordo. Nesse caso que você já citou, por exemplo, ele mandou que fosse extinto o processo.
E teve membro de comissão, que estava formando a comissão, que quis seguir à frente. Só que depois se resolveu tudo, tá? Então, vamos falar assim, respeito todos os funcionários da Câmara. Só que funcionário da Câmara... Não foi essa comissão que pediram, parece há pouco tempo, mais 90 dias? Não, é de outra comissão até. Alguns membros fazem parte das duas. O que eu estou falando assim, funcionário da Câmara, aqui não é rebaixar ninguém, mas cada um tem que saber. Claro, aqui não. Da mesma forma que eu, como vereador, eu tenho que saber até onde eu posso ir. Não estamos menosprezando ninguém aqui, não é porque é faixa. Eu acho que poderia ser, não sei qual é o mais alto cargo da Câmara de Vereadores hoje, mas poderia ser os dois mais altos cargos. O presidente chama na sala dele, vem cá, o que está acontecendo? Vocês vão resolver isso aí ou eu vou tomar providência. Agora montar a sindicância para investigar quem está... O que eu estou explicando é o seguinte, mesmo tendo comissão, cada um está dentro do seu, da tua atribuição, tudo, cada um tem que entender que nós, como vereadores, também somos fiscais da própria Câmara. É a velha história. Legal, mas é moral? Então, mas aí é que está. As gratificações que são dadas às comissões, elas não são obrigatórias. É isso que eu estou apresentando. Continua a comissão, mas não vai ter gratificação. Por quê? Porque vai falar assim, o Murilo quer... Por quê? Ninguém está trabalhando fora do horário de serviço. Está dentro do período de serviço dele. Se um funcionário efetivo trabalhar fora do horário de serviço dele, ele tem direito a hora extra. Então ele não tem direito à gratificação. Meu entendimento. Eu vou apresentar o projeto. Se alguém quiser votar contra, vota contra. Se alguém quiser entrar com uma DIN, entra com uma DIN. É meu entendimento. Se ele trabalhou fora do horário de serviço, é hora extra, não é gratificação. Funcionário comissionado ganha gratificação, fora do horário de serviço. Tá? É isso que eu estou apresentando, é isso que eu estou corrigindo na lei. Eu estou revogando onde tem as gratificações para determinadas funções, para determinadas comissões e para determinados cargos. É isso que eu estou fazendo. Eu não estou aqui querendo retirar salário de ninguém, como tem gente falando. Tá? Até mesmo porque se vier um projeto para aumento de salário, como já foi apresentado ano passado dos funcionários da Câmara, a gente vê que merece, a gente dá o aumento. A gente deu ano passado. Por que não daria agora? Tá? A gente deu aumento de cartão, porque merece. Agora, o meu entendimento é que isso está sendo feito de uma maneira errada. Tá? Então, eu não estou aqui falando que ninguém merece, que alguém merece, o outro não merece. Não estou aqui colocando que é para determinada pessoa. Não tem nada a ver isso. Até mesmo porque os cargos ali, os cargos estão lá. A pessoa está inserida nesse cargo, mas um dia ela pode não estar. Então eu estou colocando tudo isso para o cargo. É isso que eu estou fazendo. Infelizmente estamos discutindo um assunto... E retornando, eu sou fiscal. Claro. Eu tenho que tomar cuidado com dinheiro público. E isso é direito público. No dia que eu estiver apresentando a justificativa do projeto, eu vou colocar aqui o tanto que foi colocado, o tanto que foi gasto esse ano, só em gratificações. E para mim, vamos falar assim, algumas coisas até... Tem que abrir processo administrativo, tem que ter sindicância, mas coisas mais graves. Não discussão de funcionário. Não podemos, é o que eu falo, não podemos banalizar um processo. Nós não podemos banalizar uma situação que é prevista em lei para simplesmente, vamos julgar tudo dessa forma porque é previsto. Espera lá, nós temos que ter bom senso também. E tudo isso por falta de um pulso firme do presidente da Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Rio Pardo. Imagina coisas que nem ficamos sabendo, eu não gosto nem de pensar. Murilo, para terminar, algo que você gostaria de acrescentar? Não, eu quero, já que foi falado de esportes aqui, eu quero primeiro mandar um abraço aqui, sem demagogia nenhuma mesmo, a família do João Bueno, que faleceu, torcedor da Esportiva, que foi homenageado pela Câmara no Dia do Torcedor, no último dia 15 de agosto, um dos torcedores símbolo, então fica aqui meus sentimentos à família, uma pessoa que estava direto lá no campo da Esportiva, todos os jogos, e que eu conhecia também dos torneios de truco e sinuca, ele estava sempre acompanhando esses torneios, então fica aqui meus sentimentos à família, e falando do truco, né, que eu estava presente lá ontem, na final do truco, em que o Bar do Piapara
o Piapara, para variar, a equipe ganhou de 4-1, a mesa dele é que perdeu. A mesa dele é que perdeu. Ele perdeu novamente. Coitado do Orlandinho, tá até com dor nas costas de ficar levando o Piapara nas costas. Brincadeira, abraço ao Piapara, parabéns à equipe do Piapara, merecido. Do mesmo jeito que seria merecido também ao Bar da Carla. Mas eu quero enaltecer aqui do Bar da Carla uma coisa. A torcida do Bar da Carla, que desde o começo estava acompanhando o bar dentro de casa, fora de casa, da mesma forma que na sinuca, quando joga o Bar do Zé Basílio, a torcida do Bar do Zé Basílio está sempre presente. Do Bar da Carla também, mas na sinuca é mais o Bar do Zé Basílio e ali é o Bar da Carla. Então, parabéns aí à Secretaria de Cultura por ter abraçado esse projeto que eu e Celinho começamos, tanto a sinuca como o truco, e que é um sucesso já na cidade. Então, parabéns ao Piapara e ao Bar da Carla aí. Tá certo, já virou praxe no final da sua entrevista e dê seu celular para quem quiser entrar em contato. E estou à disposição mesmo, entre em contato comigo, 997989740, estou à disposição no que for preciso aí, e eu vou até parafrasear uma frase do Eduardo Campos aqui, mudando para Santa Cruz do Rio Pardo. Ele disse na entrevista dele, nós não vamos desistir do Brasil. Eu tenho certas coisas que eu estou desgostoso com a política aqui em Santa Cruz e dentro da Câmara Municipal, mas eu vou usar a frase que ele usou, eu não vou desistir de Santa Cruz. E eu acho que tem algumas pessoas que eu estou conversando também dentro da política de Santa Cruz que não vão desistir. Nós vamos estar trabalhando juntos para o que puder fazer pela administração aí em prol da cidade e futuramente nós vamos estar fazendo aí, se Deus quiser. Obrigado, Murilo. Intervalo rápido, a gente volta já com a parte esportiva do nosso SCN Esportes Notícias.